Olá, eu sou o Matheus e eu vou dar uma aula de recursão para vocês. Recursão é uma abordagem que, caso vocês não tenham visto, vocês com certeza vão ver muitas vezes ainda no curso, já que ela é útil para resolver diversos tipos de problema. Mas o que é uma recursão? Recursão é um problema que chama ele mesmo, ou seja, você tem um problema maior, e aí nesse problema maior, você chama uma instância menor desse problema, que para resolver o problema maior, você precisa resolver o menor primeiro. E para isso, assim a gente vai reduzindo o problema até que a gente chegue num caso base que a gente saiba a solução. E dessa forma, o problema vai ser resolvido. Ou seja, é uma abordagem diretamente de divisão e conquista. A gente vai dividir um problema em problemas menores, até que a gente chegue num caso onde a gente sabe a solução. Mas para isso a gente precisa definir um caso base. Se a gente não definir um caso base, ele nunca vai parar. Já que ele nunca vai chegar no momento que a gente saiba a solução, e aí ele vai continuar rodando para sempre e não vai conseguir resolver nada. Esse aqui é um exemplo de uma abordagem recursiva do fatorial, que quando é zero, ele retorna 1. E quando não é zero, ele vai reduzir o tamanho do fatorial que ele quer calcular por meio de retornar um número multiplicando pelo fatorial do antecessor dele. E aqui a gente pode definir o fatorial como sendo a multiplicação de todos os números até 1, ou seja, o fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E dessa forma a gente vai, por exemplo, no número de 5. A gente vai retornar o 5 vezes o fatorial de 4. Aí no 4, 4 vezes o fatorial de 3. E assim a gente vai fazendo até que a gente chegue no zero, que a gente saiba a solução. Depois é só sair multiplicando tudo e a gente vai ter a solução do problema original. Só que isso é um tipo de problema que também dá para fazer de forma interativa e de forma bem tranquila. Tem alguns outros exemplos, que eu vou trazer um agora, onde fazer de forma interativa dá muito mais trabalho. E de forma recursiva é bem fácil. Então, é muito mais interessante usar recursão nesses casos, já que seria muito mais difícil não usar a recursão, né? Por exemplo, percorrer uma árvore. Mas primeiro preciso definir o que é uma árvore. É uma estrutura de dados, onde você tem um nó pai e um nó filho, e tipo, o pai aponta para os seus filhos, tá? Além disso, você tem a raiz, que é o pai de todos. Ele é o único nó da árvore que não tem pai. E aí, caso a gente queira percorrer essa árvore inteira, primeiro a gente tem que sair da raiz, depois a gente percorre os filhos dessa raiz, depois os filhos desses filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e por aí vai, até que a gente encontre todos os nós. Para fazer isso de forma iterativa, dá bastante trabalho. A gente precisa criar uma pilha, e a gente vai ter que fazer a nossa própria pilha de recursão de forma manual. Então é muito mais fácil que a gente use a própria abordagem recursiva. Para simplificar o problema para a aula, eu vou trazer apenas uma árvore binária, que ela tem apenas 2 filhos, um filho esquerdo e um filho direito. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui nesse caso, esse nó A é a raiz. E aí o A vai ter o filho B e o C. Por sua vez, o B tem os filhos D e E, e o C tem os filhos F e G. E, bom, etc. Né? Como é que a gente vai fazer o algoritmo de forma recursiva? A gente vai definir o que é um nó, tá? E aí, para percorrer esse nó, a gente vai sair da raiz. Deixa eu começar aqui dando A nesse código. Se o filho existe, ou seja, se o filho existir, né? Porque se o filho não existir, não tem como a gente percorrer ele. A gente vai tentar ir para a esquerda. Depois que a gente for para a esquerda e tiver resolvido tudo que está na esquerda dele, a gente vai imprimir o valor dele. E depois a gente vai tentar ir para a direita. E aí a gente vai resolver tudo que está à direita dele. A gente poderia fazer de outra forma, mas dessa forma aqui dá para garantir que a gente vai resolver tudo, né? Já que a gente só vai voltar pro A, depois a gente vai resolver tudo que está aqui. E aí depois a gente vai resolver tudo que está aqui. Beleza. Como é que funcionaria isso? A gente vai sair aqui da raiz, tá? Esquerda, imprimir, direita. E aí como é que vai fazer? Ele vai tentar ir para a esquerda. Ele vai chegar no B. Depois ele vai tentar ir para a esquerda de novo. Vai chegar no D. Ele está empilhando aqui. Numa pilha, o último a entrar é o primeiro a sair. Então aqui, como o D foi o último a entrar, agora ele só vai voltar para o B depois que o D estiver pronto.
do D ele chama o H, do H ele chama o J, do J não dá pra chamar ninguém, já que o J não tem filhos. Então aqui ele não fez nada, depois ele vai imprimir o J, vai tentar ir para a direita, mas não tem ninguém. E aí, quando ele terminou o J, ele vai desempilhar, vai pro H, voltar pro H. Do H, ele vai continuar resolvendo o H, chegar na direita do H tem um K. Depois ele vai tentar ir para a esquerda, não tem ninguém, imprimir, direita. E agora que ele já terminou todos esses dois, ele vai voltar pro D, já que ele já resolveu todos os filhos esquerdos do D. Agora que ele resolveu o D, ele vai para a direita do D. Agora ele foi pro I, esquerda, imprimir, direita. Agora ele volta pro B. Do B ele tenta ir para a direita, chega no A, esquerda, imprimir, direita, A, imprimir o A, porque ele resolveu. Repara que agora ele só foi pro A, depois que ele resolveu todos à esquerda do A. Agora ele vai tentar ir para a direita, chegou no C, esquerda do C tem o F, vai resolver o F, porque não tem filhos, imprimir o C, vai para a direita do C, o G, não tem filhos, então não tem ninguém na esquerda, imprime o G, acabou. E agora ele encerrou a pilha de recursão. E ele resolveu o problema todo completo, né? Ele percorreu todos os nós da árvore, você vai perceber? Tem o A, tem o B, tem o C, tem o D, tem o E, tem o F, tem o G, o H, o I, o J e o K. Nesse caso, a gente escondeu o passo base. Mas o passo base seria um nó que não tem filhos. Já que quando o nó não tem filhos, ele simplesmente imprime esse nó. E quando o nó tem filhos, a gente resolve os filhos e depois a gente trata como se ele não tivesse. E é só resolver ele. Bom, é um assunto bem simples, bem tranquilo. Recursão é isso. E depois vocês vão ver algoritmos usando recursão, que esses sim são um pouco mais complexos. Olá, eu sou o Levi e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de backtracking, que é uma técnica, mas antes de falar de backtracking, é bom a gente conceituar um pouquinho o que é o brute force. Bom, o brute force, ou força bruta, é uma técnica de resolução de problemas que consiste em testar todas as possibilidades até encontrar a solução correta. É uma abordagem direta e exaustiva. Não se utiliza nenhuma otimização ou heurística para reduzir o espaço de busca. Ou seja, dado um tipo de problema, a gente tem que encontrar uma, uma solução possível. A gente testa todas as possíveis soluções daquele problema até encontrar uma que satisfaça, independente se ela é a melhor ou a pior, sem nenhum tipo de otimização. Só encontrar uma solução possível. Ou seja, a gente testa todos os espaços de possíveis, todo o espaço de possíveis soluções. E aqui temos um exemplo, que é dado um subconjunto, ou dado um conjunto, encontrar subconjuntos que tenham uma soma igual a um alvo. Bom, aí tem a descrição do problema, né, que dado um conjunto de números inteiros distintos, o valor alvo determine se existe algum subconjunto cuja soma dos elementos seja igual ao valor alvo. A gente tem o conjunto 3, 34, 4, 12, 5 e 2, e o nosso alvo é o 9. E a saída é true porque há um subconjunto, que é o 4 e 5, cuja soma é 9. Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente encontra as respostas? Bom, a ideia é percorrer esse conjunto e decidir se para cada elemento a gente inclui ele ou não inclui ele na nossa resposta. Então, para cada elemento a gente tem a decisão de incluir ou não incluir ele dentro do nosso conjunto de resposta. Se a gente fosse pensar aqui para esse subconjunto, a resposta 4 ou 5 percorre da esquerda para a direita, não inclui o 3, não inclui o 34, inclui o 4, não inclui o 12, inclui o 5 e não inclui o 2 e vê que a soma já deu 9. Bom, uma ideia é gerar todos os subconjuntos possíveis do conjunto dado e verificar se algum deles possui uma soma igual ao valor alvo. A gente vai estar formando uma árvore binária, porque a cada elemento a gente escolhe se inclui ele ou não inclui no nosso conjunto. Então, aqui tem uma árvore binária de exemplo, para vocês verem os passos que esse algoritmo dá a cada interação. E nessa árvore aqui, ela é um pouco mais simplificada do que o nosso problema. Ela só está formando todos os possíveis subconjuntos de um conjunto que contém 0, 1 e 2, que é esse daqui, está mais à direita na árvore. E aí a gente inicia a nossa busca desse subconjunto chamando somente para 0. Se a gente for para a esquerda, a gente não inclui o 0.
E, no caso, se a gente for para a esquerda em qualquer nível da árvore, a gente não está incluindo esse número desse nível. Se a gente for para a direita, a gente inclui ele. Se vocês notarem, ir para a esquerda sempre gera o conjunto vazio. E aí, ir para a esquerda e ir para a direita inclui um. Então, esses dois filhos aqui desse cara têm um como resposta, porque a gente incluiu um nesse passo. A mesma coisa, ir para a direita sempre inclui todos os caras, então forma o conjunto 0, 1, 2. Aqui está o código do problema que a gente estava resolvendo antes, que é os subconjuntos que têm a soma igual ao alvo. Aqui está o conjunto, que é 3, 34, 4, 12, 5 e 2, e o alvo é 9. A gente chama essa função, se ela for verdade, a gente dá um cout true, se ela for falsa, a gente dá cout falso. E o que ela faz? Bom, primeiro, a gente formou um caso básico, que é se o alvo é igual a zero, a gente retorna true porque é sempre possível formar a soma zero com um conjunto vazio, que é um subconjunto do nosso conjunto original. E o caso básico é que a gente não tem mais elementos e o alvo é diferente de zero. Então a gente retorna falso, porque se aqui o alvo era zero, a gente chegou ao alvo zero, a gente consegue gerar essa soma. E aqui, se ele não deu true, é porque o alvo é diferente de zero. Então, se chegar em n igual a zero, que é o final do nosso conjunto, a gente retorna falso. Diferentemente daquele exemplo que eu falei anteriormente, a gente está aqui tratando da direita para a esquerda. Então, a gente começa com a nossa chamada é conjunto.size, que é o tamanho do conjunto. São 5 elementos. E aí, para cada chamada dessa função, a gente tenta incluindo ou excluindo o elemento atual. Que é chamar a própria função, passando o mesmo conjunto, só que agora ao invés de chamar para o tamanho do conjunto que a gente estava, a gente chama para n-1, e no caso mantendo o alvo, não selecionando o elemento, ou chamando para o mesmo conjunto, mandando uma posição para a esquerda e tornando o valor de alvo menos o valor desse cara no conjunto, que é n-1, que é a posição que ele está, né? O enésimo cara está na posição de -1 aqui nesse array, e alvo menos esse cara. Então, aqui, analisando diretamente, é como se a gente começasse aqui no 2, no caso, a gente está na posição na frente do 2, né? Porque são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e o tamanho é 6. Então, a gente está na posição 6 e a gente vai decidir se a gente torna alvo igual a alvo menos 6 menos 1, que é 2. Então, nesse caso aqui, a gente mantém o alvo 9. Nesse caso aqui, a próxima chamada vai vir com alvo igual a 7. E a gente vai tentar resolver o problema partindo do 5 para trás, para tentar formar a soma 7. E esse programa vai rodando iterativamente até chegar no alvo igual a 0 e retornar true, ou não conseguir chegar até o alvo e retornar 0 porque ele chegou no início sem conseguir tornar o alvo igual a 0. Aqui é o mesmo código, porém com uma técnica de backtrack. Então, o que a gente fez antes foi o brute force, e o que a gente está fazendo aqui agora inclui um pouco de backtrack. Algo bem sutil, porém que importa em muitos casos. E é literalmente isso que o backtrack vai fazer. É pegar o espaço de gerar o espaço de todas as soluções possíveis e conseguir cortar algumas soluções que a gente sabe que não vão ser possíveis de ser aceitas a partir de um determinado passo do nosso programa. Dando spoiler do que ele está fazendo de diferente, é que se o último elemento for maior que o alvo, ignora ele. Então, se a gente está olhando um cara agora, ele é maior que o nosso alvo, não faz sentido a gente subtrair o alvo dele. O alvo vai ficar menor que zero se a gente tirar isso. Então a gente só ignora ele e pula para o próximo cara. Porque se a gente decidir incluir ele, a gente nunca vai gerar uma resposta ótima, considerando que todos os caras são positivos, né? Então a gente vai estar sempre trazendo o valor do alvo para um valor negativo maior, ao invés de estar aproximando ele de zero. Então isso aqui é uma decisão de backtracking para cortar alguns casos e melhorar a execução do programa. Mas qual que seria a complexidade desse exemplo? Bom, se vocês prestarem atenção na árvore, a complexidade do exemplo é O de 2 elevado a n, onde n é o número de elementos e explora todas as combinações. Então, a combinação de uma árvore binária com n elementos é 2 elevado a n, e o de espaço é O elevado a n devido à profundidade da pilha de chamadas recursivas.
Aí, se alguém tiver em dúvida por que é elevado a n, deixa eu voltar aqui na árvore, ele mantém chamadas ativas até o valor de n, que é 3. Então, se ele começar aqui no search0, chamar para a esquerda search1, search2, search3. Então, ele chamou para esses caras aqui. Bom, essas 4 chamadas estão ativas. Mas se ele chegou aqui, ele vai retornar alguma coisa, voltar e ativar outra chamada. Então, sempre vão ter n chamadas ativas. Nunca 2 chamadas do mesmo nível vão estar ativas, porque ele não fica nessa chamada aqui de search1 e nessa daqui de search1 ao mesmo tempo. Ou ele está nesse ramo aqui, se ele chegou aqui na resposta, ele volta pro cara anterior e calcula a próxima resposta à direita. Se ele encontrou a resposta aqui, ele volta para esse cara, mas ele já terminou os cálculos desse cara, então ele volta para esse cara aqui. Então, todo esse lado esquerdo aqui, essa subárvore, ela, ela já deu uma resposta. Então, ele já calculou esses 3 caras aqui, agora ele vai olhar para esses 3 caras daqui. E aí ele desce para esse search 2 aqui, calcula o primeiro à esquerda, que é esse search 3, incluindo somente 1. E aí ele volta e inclui o 2. Então, ele não faz essas duas chamadas ao mesmo tempo. Por isso, O de n em complexidade de espaço, que é o tamanho da pilha de recursão que mantém no máximo. Bom, basicamente, como eu falei, o backtracking é só uma forma de cortar alguns caminhos que a gente toma naquela árvore para minimizar o custo de algumas chamadas recursivas. Então, isso aqui é basicamente uma fórmula do que o backtracking faz, que é se x não é uma solução, retorna falso. Se x é uma nova solução, adiciona a lista de soluções e expande em x. Tenta uma outra configuração de x. Que é basicamente isso que a gente está fazendo. Se x for uma solução, retorna true. Se não for, retorna falso. E para cada cara, a gente inclui ele ou exclui ele na nossa possível solução. E aqui está a parte de backtracking exclusivamente, que é tentar cortar alguns casos para melhorar a execução do nosso algoritmo. Bom, agora vamos a outro problemazinho, que talvez fique mais visível o que o backtracking busca fazer, que é você quer encontrar todas as formas possíveis de acomodar 2 garotos e uma garota em 3 bancos. E a limitação é que a garota não deve estar no banco do meio. Então, se tem 3 bancos ali, um do lado do outro, você vai colocar 2 garotos e uma garota, e a garota não deve sentar no meio. A solução é, há um total de 3 fatorial possibilidades, então são 6 possibilidades. Vamos tentar todas as possibilidades e pegar todas as soluções possíveis. Tentamos todas as possibilidades de forma possível. E essas aqui são todas as possibilidades. O garoto 1 senta primeiro, depois o garoto 2 e a garota. Essa é uma possibilidade válida. Aqui a garota senta no meio, então não é válida. Essa daqui está ok, essa daqui não é válida, essa é válida e essa é válida. Se vocês pararem para pensar, a configuração da árvore é essa aqui, de todas as possibilidades. Então, você vê que nos ramos em que tem o X, é onde o backtracking está cortando algumas execuções, que é, nesse caso aqui, a garota sentou no meio, então ele já corta automaticamente essa resposta, que sabe que se ela sentou no meio, independente de quem a gente colocar aqui no final, essa resposta não vai ser válida. E a mesma coisa para esse outro exemplo aqui desse ramo, que a garota também sentou no meio, então não vai gerar uma resposta válida. Para cada passo, a gente está o nível representa a posição do banco. Então, o primeiro aqui é o mais à esquerda, o segundo aqui é o do meio e o terceiro é o mais à direita. Então, no primeiro a gente pode colocar a garota, o garoto 2 ou o garoto 1. E aí a gente passa pro segundo, pro banco do meio. E se a gente colocou a garota no banco do meio, agora a gente só pode colocar o garoto 2 ou o garoto 1. Independente dessas escolhas, eles levam a respostas válidas. Se a gente colocou o garoto 2 primeiro, a gente não pode colocar a garota no banco do meio, mas a gente pode colocar o garoto 1 e aí só leva uma resposta possível aqui. E a mesma coisa pro garoto 1 no banco 1 e tentar colocar a garota aqui no meio dá uma resposta inválida, e aí só pode colocar o garoto 2 e a garota no fim. Bom, aqui tem duas soluções que eu vou analisar com vocês, que é a primeira, essa solução, que é uma solução ótima. Então, nessa solução, a gente analisa o índice que a gente está, a nossa string de resposta, e a gente mantém três variáveis para
conseguir estimar quem já foi alocado. Então, se a gente chegou no final, o nosso vetor de resposta que está aqui, ele vai incluir essa resposta, que aqui é um pushback. Então, a gente dá pushback nessa string no vetor. Se não, a gente vê se o garoto 1 não está acomodado. Se ele não foi acomodado em nenhum banco, a gente acomoda ele. Se o garoto 2 não foi acomodado também, a gente acomoda ele. E aí, nesse caso aqui, vocês reparem que as flags são passadas mantendo o estado da garota, atualizando o estado do garoto 1 e mantendo o estado do garoto 2. E a mesma coisa aqui para o garoto 2, mantendo o estado da garota, atualizando o estado do garoto 2 e mantendo o estado do garoto 1. E se a gente não está na posição que a garota não pode ser alocada e ela ainda não foi alocada, a gente chama alocando a garota, e aí o estado dela vai para 1 e mantém o estado dos garotos. E percebam que eu começo no índice 0, tá? Com a string vazia e ninguém está sentado ainda. E aí para cada chamada eu ando um índice, concateno a string aqui, quem é que está sendo alocado nesse banco, e atualizo o estado dessa pessoa. Bom, isso aqui é backtracking, apesar de não estar parecendo muito, porque eu não gero todas as respostas, eu gero só as que são válidas, mas eu queria que vocês tentassem diferenciar um pouquinho do que essa solução alternativa está fazendo. É basicamente a mesma coisa, só muda o que cada solução está fazendo. Eu vou executar os códigos para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, se eu tiver aqui executar esse código, essa é a solução padrão, é a primeira solução. Então, se a gente voltar aqui e olhar as respostas válidas, vai estar tudo ok com as respostas válidas, que são garoto 1, garoto 2 e a garota, garoto 2, garoto 1 e a garota, o garoto 1, garoto 2, a garota, o garoto 2 e o garoto 1. E aí, se a gente vier aqui na alternativa e tentar executar ela também, a gente tem as mesmas respostas que estavam aqui em cima, são as mesmas respostas. Mas o que tem de diferente nesse código? No primeiro, a gente checa se a gente pode dar um passo na nossa resposta. E se a gente pode, a gente vai lá e faz. E nesse daqui, a gente dá o passo primeiro, independente se alguém foi alocado ou não. E se a gente deu um passo errado, a gente retorna. A gente volta para o passo anterior. Então, esse daqui não é tão direto enxergar que ele é backtracking. Parece muito uma solução só brute force, gerando todos. Mas ele presta atenção antes de dar o passo, e esse dá o passo e depois corrige. Por isso que se a gente gerou alguém que foi alocado 2 vezes, ou seja, a garota foi alocada 2 vezes. Opa, a gente retorna nada, a gente não inclui na nossa resposta, só volta para o estado anterior. E a mesma coisa se a gente alocou o garoto 1 2 vezes ou o garoto 2 2 vezes. E aí, se a gente chegou no final sem alocar ninguém 2 vezes, a gente retorna a resposta. E a gente faz a mesma coisa aqui. Só que dessa vez, ao invés de só setar para 1, a gente está adicionando mais um. Ou seja, o garoto 1 sentou no primeiro lugar. Mas se o garoto 1 sentou no primeiro e no segundo lugar, não é possível, porque essa configuração é falsa. O garoto 1 não pode ocupar 2 lugares. A mesma coisa para o garoto 2 e a mesma coisa para a garota. Com a diferença de que a gente manteve aqui. Que se a garota. Se a gente não está no índice 1, que é o índice do meio, a gente pode alocar a garota. E aí, se a gente só manter essa condição e não checar isso aqui, a gente pode gerar soluções do tipo garota, garoto 1, garota, ou garoto 1, garoto 2, garoto 1 de novo, ou garoto 2 de novo, repetindo variáveis, o que a gente não quer. Bom, basicamente é isso que esses dois códigos fazem. E aqui está eles dois de novo para ver de forma mais clara. Eles têm uma diferença até no tamanho deles. E é isso que o Bootstrap faz, basicamente. Tem alguns exemplos melhores no Competitive Programs Handbook. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo 5 de busca completa. Que vai ter todas as informações sobre essa aula, além de coisas adicionais sobre outros tipos de busca em um espaço muito maior de complexidade. Mas, basicamente, é isso que se trata o backtracking. É a gente gerar todas as possibilidades, mas
tomando cuidado para poder podar algumas partes dos casos que a gente está construindo, que a gente sabe que não vão gerar respostas válidas. Então, a partir de algum momento que a gente vê que essa configuração, independente de quem a gente modifique depois, não vai levar a um caminho de resposta válida, a gente já corta esse caminho da nossa árvore e parte para um estado anterior, modificando esse caminho atual. Olá, gente. Me chamo Gabriel. Vou aqui dar prosseguimento à aula de DELI, né, sobre backtracking. Vou falar um pouquinho sobre bitmask, que também é uma técnica de busca completa. Mas antes, temos que abordar um pouquinho sobre bitwise operators, ou operadores bitwise, né? Quando a gente fala de bitmask, a gente está lidando com bits mesmo, de 0 e 1. Então, existem operadores, né, para bits, como o i, como o ou, como a negação. E esses operadores também aparecem no C++. A ideia é que para dois inteiros, por exemplo, a gente pode fazer operações com eles, operações binárias, bit a bit. Então, 2 e 5, 3 ou 7. E a ideia é aplicar esse operador lógico em cada um dos bits que estão nas mesmas casas, vamos dizer assim, né, posições de cada um dos números. Então, um pouquinho dos operadores que nós vamos trabalhar aqui, o operador i, né, o operador ou, o operador shor, o operador till, que é complemento ou negação, o deslocamento para a esquerda e o deslocamento para a direita, que são dois operadores um pouquinho diferentes, mas que vamos abordar também para que vocês tenham noção, já que vão ser muito importantes também, né? Vamos nessa. Então, o AND é aquele operador AND clássico, o I, né? O I, ele retorna 1 se ambos os bits da operação forem 1 e 0 caso contrário. Então, aqui a gente tem a tabela da verdade. 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0 e 1 e 1 é 1. Essa é a tabela da verdade do operador I. E quando a gente vai para o código, se a gente faz, nesse caso aqui, a gente tem dois inteiros, 12 e 25. Se a gente faz 12 e 25, como está aqui nesse terceiro layout, o que o Sr. vai fazer é basicamente fazer um i bit a bit. Então, ele vai fazer um i do primeiro bit do 12 e do 25, do segundo bit do 12 e do 25, e assim respectivamente. E o resultado dessas operações bit a bit vai ser o resultado da operação de 12 e 25, que no caso aqui é o próprio 8. Da mesma forma, a gente tem o OU, né? A diferença do OU para o I é a tabela da verdade. O OU, ele é caso um dos operadores seja 1, dos operandos, e ele é 0 caso ambos os operandos sejam 0. E a lógica é a mesma. A lógica do I e do OU, aqui no C++, quando a gente faz 12 ou 25, é a mesma. A gente vai aplicar os operadores lógicos, no caso o operador de OU, em cada um dos bits desses dois números. Então, primeiro bit de 25 ou primeiro bit de 12, e assim por diante, até que a gente aplique em todos os bits dos números e, consequentemente, chegue a algum resultado, que nesse caso aqui é o 29. O shor, também, o shor bit a bit funciona da mesma forma, né? Então não vou ficar repetindo como funciona, mas o shor é um operador um pouquinho diferente, não tão usual assim, né? Aqui está OR, mas é shor, na verdade. E ele retorna 1 se somente se um dos operandos forem 1. Então, a diferença do shor para o OR é que quando os dois operandos são iguais, independente se forem zeros ou uns, ele vai retornar 0. E caso contrário, ele retorna 1. O shor é muito importante em alguns problemas, não vamos aprofundar isso talvez em uma futura aula, mas a princípio é importante saber o que o operador faz. E o redshift, né? A ideia do redshift é a gente deslocar, né, todos os bits de um número para a direita, um determinado número de vezes, né? Então, por isso que é o right de direita e shift de deslocamento. Então, a gente vai deslocar todos os bits do número para a direita um determinado número de vezes. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, nós temos o número 0011. Se a gente aplica um right shift nesse número, a gente vai deslocar todos os bits dele para a direita. Então, a gente vai adicionar um bit 0 na frente. Então, a ideia é que a gente vai deslocar os bits do número para a direita e o último bit, né, que é o bit mais significativo, o bit mais à esquerda do número, vai ser um 0. Então, isso é um right shift, a gente pegar os bits e deslocar para a direita e adicionar um 0 na frente.
justamente para ocupar essa casa que foi deslocada, né? Então, em código, o right shift é muito simples, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, a gente vai aplicar 4 right shifts, né? Então, 212 deslocado, com seu subir deslocado uma vez para a direita, aí 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. Então, perceba que quando a gente desloca os bits de um número para direita, cada um dos bits que estão ativos, eles vão perder um pouquinho de valor, né? Então, você tem um bit 1 na terceira casa. Terceira casa, 2 elevado à terceira, 8. Se a gente pega esse bit 1 e desloca uma casa para a direita, ele vai para a segunda casa, 2 ao quadrado, 4. Então, perceba que cada um dos valores que compõem esse número vão sendo deslocados para a direita. Logo, vão sendo divididos por 2. O efeito disso é que x, right shift i, vai ser a mesma coisa que x dividido por 2 elevado a i. Então, essa é a causa, esse é o efeito que o right shift provoca. Da mesma forma, a gente tem o left shift, que a ideia é a mesma, só que em vez de ir para a direita, a gente vai deslocar para a esquerda. Então, para cada bit do número, a gente vai deslocar ele uma casa para a esquerda, e lá na direita, a gente vai deslocar, no caso, vai colocar um zero naquela última casa. Perceba então que a ideia do left shift é muito semelhante à ideia do right shift, só que é para o outro lado. Então, aquele princípio que eu expliquei da divisão é o oposto, a gente vai para multiplicação. Então, x right shift i é a mesma coisa que x vezes 2 elevado a i. Ok, vamos nessa. Essa função, né, built-in pop count, é uma função que você pode acabar precisando dela em algum momento. A ideia dela é basicamente você passar para ela o inteiro e ela vai retornar a quantidade de bits ativos daquele inteiro. Muito simples. Talvez você precise, talvez não, mas é bom ter no seu arsenal. Vamos lá, então o problema base aqui pra gente dessa aula é esse problema do sitezinho CSS. Apple Division, né? Então a ideia desse problema é que a gente vai ter N maçãs, né? Cada maçã vai ter um peso específico e a gente quer dividir essas maçãs em 2 cestas, em 2 grupos, tal que cada grupo, né, a diferença entre o peso de um grupo menos o peso do outro seja o menor valor possível. Então, esse é o problema. Pause para ler um pouquinho, sugiro que você faça, procure por problema. Mas vamos seguir, porque a gente vai utilizá-lo para entender um pouquinho mais sobre bitmask. Então, antes de falar sobre bitmask, vamos falar sobre algum outro tipo de brute force, né? A primeira técnica de brute force, no caso que a gente vai aplicar, é a geração de subconjuntos, né? Então, quando a gente quer gerar o subconjunto de um conjunto, quando a gente tem o conjunto 1, 2 e 3, 3, 4, 5, pode ser algum problema a gente queira gerar os subconjuntos dele, né? A gente quer gerar todos os subconjuntos que aquele conjunto tem, justamente 2 elevado a n, né? Subconjuntos, n sendo o número de elementos daquele conjunto. Então, isso é uma técnica de busca completa, né? Isso é uma técnica para gerar todas as possibilidades de um problema, para gerar toda a alternativa de um problema. Então, é importante saber como fazer isso. Eu acho que, a princípio, talvez o que vocês pensem é sobre recursão, mas nem sempre é a melhor maneira, né? A outra maneira que a gente vai utilizar, que é o bitmask, é uma maneira de obter todos os subconjuntos de um conjunto utilizando números binários para isso. Vamos abordar um pouquinho sobre esse problema. Então, a ideia do bitmask é que, basicamente, cada subconjunto vai ser representado por uma sequência de bits. Então, cada elemento desse subconjunto possui um bit que representa ele. E se esse bit está ativo, no caso, cada elemento do conjunto possui um bit que representa ele. E aí, quando a gente vai pegar um subconjunto, a gente vai criar um número, uma sequência de bits, em que os bits ativos indicam que o número relativo àquele bit está no subconjunto. Talvez a ideia não esteja tão clara ainda, mas com o tempo vai ficar melhor. Mas, a princípio, saiba que, como a gente trabalha com um conjunto que tem n elementos, a gente vai ter 2 elevado a n subconjuntos para aquele conjunto específico. E como cada subconjunto possui uma sequência de bits
de n elementos, que é aquele que o representa, então a gente vai ter 2 elevado a n menos 1 números, ou sequências de bits, que vão representar 2 elevado a n conjuntos, né? Contando com 0, 2 elevado a n representações binárias. Mas vamos seguir. Então, como eu disse, a ideia é que se o iésimo bit estiver aceso daquele sequência de bits específica, então o iésimo elemento do conjunto está naquele subconjunto. Então, por exemplo, aqui, a gente tem um conjunto 0, 1 e 2, né? Então, como a gente tem 3 elementos, nós temos 2 elevado a 3 subconjuntos. Para cada subconjunto, vamos ter uma sequência de bits de n elementos, de n bits, pois cada bit corresponde a um número. Então, por exemplo, para o subconjunto vazio, a gente tem 0, justamente porque nenhum bit está aceso, pois não tem nenhum elemento. Para o subconjunto só com 0, a gente tem que o primeiro bit da direita para a esquerda está aceso, justamente porque esse primeiro bit ele representa o 0. Próximo exemplo, para o subconjunto só com 1, a gente tem que o segundo bit da direita para a esquerda está aceso, pois esse bit representa o 1. Então perceba aqui que no próximo exemplo, 0, 1, 1, esse bit representa o 0, logo o 0 está aqui, enquanto esse bit representa o 1, logo o 1 está aqui. Vamos pegar outro, esse aqui, 0, 2. A gente tem que o terceiro bit da direita para a esquerda representa o 2, logo o 2 está aqui, enquanto o primeiro bit representa o 0, logo o 0 está aqui. Perceba então que a bitmask, né, a sequência de bits, vai dizer quais elementos estão dentro daquele subconjunto específico. É importante entender isso. Então, vocês percebem que a ideia é, se a gente vai de 0 até 2 elevado a n em um for, 2 elevado a n menos 1, né, a gente consegue percorrer toda a sequência de bits que representam um subconjunto específico. Logo, essa é uma maneira muito inteligente de percorrer todos os subconjuntos. Então, o código é esse aqui. Está um pouquinho ruim de ver, mas a ideia é, a gente vai ter um for externo, que vai de 0 a 2 elevado a n menos 1. Lembra do right shift? Right shift aqui, então, significa o quê? Se a gente tem um right shift n, basicamente a gente vai ter 2 elevado a n, né? Justamente porque a gente vai pegar o bit 1 e vai deslocar ele n vezes para a esquerda, né? Logo, a gente vai ter 2 elevado a n. Então, a gente vai ter um for que vai de 0 até 2 elevado a n menos 1, de número em número. Vamos criar aqui um vetor subset, que vai ser o vetor que vai representar o subconjunto. Agora, o que a gente vai fazer, isso aqui é interessante. A gente vai fazer um for de 0 até n, né? E vamos checar se o número b, que é esse de cima, e 2 elevado a i, né, dá verdadeiro, dá 1, dá true, né? Justamente porque, perceba que 2 elevado a i é um número que tem o iésimo bit aceso, né? Então, o iésimo bit de 2 elevado a i é 1, justamente. E se o iésimo bit de b também for 1, esse i aqui, esse end, vai gerar verdadeiro. Então, a ideia é essa. A ideia é que se o iésimo bit de b estiver aceso, então o iésimo elemento de n, no caso de n não, do conjunto, ele está no subconjunto. Talvez a ideia não esteja tão clara ainda. Pause o vídeo, tente entender, volte o vídeo. Qualquer coisa, mande dúvidas no Discord pra gente que a gente vai tirar melhor a letra. Mas a ideia é essa. Acredito que está bem claro, então vou prosseguir. Então, a ideia do Apple Division é simples. Perceba que o que a gente precisa fazer é só percorrer todos os subconjuntos, né? E para cada subconjunto, a gente vai pegar esse subconjunto, os elementos que não estão nele, naquele subconjunto. Logo, a gente vai dividir o conjunto em 2 subconjuntos, né? Com os elementos em uma cesta, entre aspas, e outra cesta. Justamente, os elementos de uma das cestas são aqueles que o bitmask representa, né? E os que não estão são justamente da outra cesta.
Então a ideia é essa. Então a ideia é cada bit aceso representa uma maçã, né? No caso, cada bit representa uma maçã. E aí, se o bit estiver aceso daquela maçã, ela vai para o texto 1, caso contrário, para o texto 2. Então, por exemplo, 3, 2, 7, 4, 1. Esse binário aqui, que tem o último bit da direita para a esquerda aceso e o antepenúltimo aceso, esse 1, esse bit aqui, ele representa o 1. Enquanto esse bit aqui representa o 7. Está inverso aqui a ordem, mas a ideia é a mesma. Então, você percebe que o texto 1 ele vai ter justamente o 1 e o 7. Enquanto o texto 2, você vai ter que não está no 1, que é justamente que ele está com o bit 0, que vai ser esse 3, o 2 e o 4. Logo, 3, 2, 4. Então, percorrendo todos os elementos de 0 até 2 elevado a n-1, pegando a sequência binária, o número binário, no caso a representação binária desse número, e montando os subconjuntos a partir disso, basta então calcular a soma dos pesos daquele subconjunto e depois subtrair, sempre mantendo qual é a menor soma que já apareceu até aquele momento. Então aqui é um código. Então, como eu disse, vamos ler aqui inicialmente o n, que é uma quantidade de maçãs. Vamos criar um vetor com cada um dos pesos e preenchê-lo, né? Vamos então criar uma resposta, que aqui a gente coloca esse índice 64 max, que é meio que um armengue, para que a gente consiga sempre tirar o mínimo, né? Sem fazer nenhum problema. Então, vamos fazer aquele for que eu mostrei no último exemplo, né? O for vai de 0 até 2 elevado a n menos 1. Criamos dois vetores soma, dois inteiros, soma 1 e soma 2. Fazemos aquele for de 0 a n de novo para verificar os bits. E aí checamos se o número daqui de cima tem o iésimo bit aceso, como eu expliquei ultimamente. Se tiver, então a maçã respectiva daquele bit, daquele iésimo bit, que é peso na posição i, vai para a soma 1, se não tiver, vai para a soma 2. No fim desse for aqui, basta fazer o mínimo entre a resposta atual e a subtração absoluta, né? No caso, o valor absoluto de S1 menos S2. Dessa forma, percorremos todos os subconjuntos possíveis e verificamos qual é a menor soma, qual é a menor diferença entre as somas das cestas. É isso, galera. Espero que tenha curtido a aula. Vou terminar por aqui, mas saiba que o aprendizado é contínuo. Então, se precisar de ajuda, mande no Discord. Meu nome é Gabriel Cizinho, então acho que é muito fácil de me achar no Discord. Estou à disposição para ajudar vocês. Então é isso. Abraços.